se as páginas mais antigas da nossa história tivessem sido arrancadas? O que ficou nos dedos? Um fragmento, um objeto deslocado, uma inscrição que não cabe no livro, começa a rasgar a linha que julgávamos contínua. Objetos que não deviam existir, datas que não se encaixam, formas que parecem contar outra história. O nome que volta sempre que tentamos preencher esses vazios é Anunnaki, uma hipótese que, longe de ser prova, funciona como lente, sugere perguntas diferentes, força que repensemos o que consideramos óbvio. Hoje vamos percorrer 5 descobertas ancestrais que desafiam, complicam e ampliam a narrativa oficial. Em cada uma delas, vamos separar o que é dado testável do que é leitura possível. Antes de continuar, isto que ouviremos a seguir mistura arqueologia, química, geologia e um tanto de imaginação cautelosa. A hipótese Anunnaki aparece como sugestão interpretativa, sempre rotulada e apresentada ao lado de explicações científicas. Não a tomaremos como confirmação, ela é uma lente entre várias. Se essa proposta ressoa com sua curiosidade, deixe seu like e inscreva-se para continuarmos abrindo essas portas do passado. Bloco 1. O ídolo que saiu do pântano. Shigir Idol. Imagine o vento cortante dos Urais ao amanhecer. O ar baixo e pesado sobre um pântano que cheira a matéria antiga. Em 1890, trabalhadores encontraram ali algo que parecia um tronco comum, até que o desenrolar da lama revelou cordas de entalhes, faces alongadas, linhas que se enredavam em padrões quase caligráficos, segmentos que se repetiam como se fossem capítulos de um livro. O que emergiu daquele lodo não era apenas uma peça de arte, era um monumento de madeira com 7 metros de altura, composto por painéis plugados um no outro, com rostos humanos e símbolos geométricos. O que permitiu que madeira tão vulnerável chegasse até nós com detalhes tão nítidos? A resposta está na química do pântano. Turfas e brejos funcionam como freezers naturais quando certos fatores se combinam. Água estagnada que corta o suprimento de oxigênio, anoxia, pH ácido produzido por decomposição de vegetação e presença de taninos que inibem bactérias. Esses elementos atuam como uma câmera fria, que em muitos casos preserva a madeira por milênios, mas apenas quando as condições permanecem relativamente estáveis. A madeira não sobreviveu por acaso. Foi abraçada por um ambiente químico que impediu o apodrecimento. Para datar o Shigir Idol, laboratórios usaram a técnica de datação por radiocarbono com AMS, espectrometria de massa por acelerador, que em termos simples, mede quanto carbono 14 resta em uma amostra e transforma isso num relógio de idade. As medições indicaram idades que chegam a cerca de 12.100 anos antes do presente, BP. O que coloca o objeto muito além do que costumamos imaginar, como a arte monumental dos caçadores-coletores do final do Pleistoceno. Um detalhe que sacode pressupostos. Estamos diante de uma peça elaborada e de grande escala numa época em que se supõe sociedades menos sedentárias e com tecnologias básicas para o trabalho da madeira. Por que isso é anômalo? Tradições arqueológicas tendem a associar monumentos complexos e trabalhos de larga escala com modos de vida sedentários, agricultura intensiva e hierarquias políticas, condições que teriam se solidificado mais tarde. Um ídolo de madeira com repetidas faces e um design que sugere um sistema simbólico persistente força a pergunta: quanta complexidade social já existia entre caçadores-coletores e como isso se manifestava materialmente? Explicação científica. Muitos especialistas apontam que a complexidade material não exige necessariamente agricultura. Grupos forrageiros podem desenvolver rituais complexos e organizar trabalho coletivo para erguer monumentos em ocasiões especiais. A mobilidade não anula a possibilidade de memória social elaborate, roteiros rituais e tecnologias artesanais avançadas. Comparações são feitas com Göbekli Tepe, no sudeste da Anatólia, onde estruturas monumentais datadas do período pré-agrícola também desafiam a hierarquia tradicional de causa e efeito entre templo, cidade e agricultura. Hipótese: Anunnaki Cultural Transfer.
Uma leitura alternativa, que por vezes aparece em círculos de história alternativa, pergunta se monumentos como o Shigir Idol poderiam refletir um contato com agentes externos ou com tradições tecnológicas e simbólicas, propagadas por grupos com conhecimentos não locais. Essa leitura não afirma intervenção extraterrestre como fato, a apresenta como possibilidade interpretativa. Se uma fonte externa de conhecimento cultural estivesse presente, poderia ela explicar a rapidez com que formas monumentais e sistemas simbólicos complexos surgiram em regiões diversas? Trata-se de uma hipótese que visa abrir perguntas sobre difusão de ideias, rotas de contato e a velocidade com que culturas podem assimilar técnicas e estilos. O que torna o caso do Shigir particularmente educativo para nossa investigação é a combinação de preservação excepcional e cronologia desconcertante. A própria fragilidade do material orgânico, a madeira, cria um viés de sobrevivência, survivorship bias. Entendemos menos sobre a criatividade do passado simplesmente porque poucos objetos de madeira atravessam milênios. O que parece excepcional pode em parte ser apenas o resto visível de uma prática muito mais ampla, cujo maior volume desapareceu. Mini ganchos. Se alguém pensa que o problema é exclusivo do norte frio e do aço da lenha, espere até ver o que arqueólogos encontraram em uma verdadeira fábrica de imagens do Neolítico, no coração do Levante. Bloco 2. Ain Ghazal. Rostos de gesso e uma indústria de ritos. A cena muda de água e madeira para pó e calor. Em Ain Ghazal, na planície da Jordânia, arqueólogos desenterraram nas camadas neolíticas uma série de figuras humanas feitas de gesso, placas esbranquiçadas, às vezes com olhos incrustados de betume, membros sugeridos em relevos, e em muitos casos, diretamente enterradas sob os pisos das casas. Não eram pequenas máscaras de fazenda. Eram representações humanas de escala média, produzidas em quantidades que sugerem uma indústria ritual. A técnica por trás dessas figuras é notável, e um pouco mais industrial do que o imaginário popular poderia supor para o chamado Neolítico Inicial. Para produzir gesso, cal hidratada que endurece em formas duradouras, as comunidades queimavam calcário a temperaturas altas para produzir cal viva, óxido de cálcio. Essa cal viva, ao ser misturada com água, passa por um processo chamado hidratação, que gera hidróxido de cálcio. Ao reagir com dióxido de carbono do ar, a mistura retorna a carbonato de cálcio, endurecendo e fixando a forma. Em termos práticos, é preciso madeira para aquecer o calcário, altas temperaturas controladas e um conhecimento de tempo e mistura. Além disso, muitos exemplares de Ain Ghazal têm armaduras internas de junco e óleos de betume, materiais importados e escolhas técnicas que exigem coordenação e especialização. As datas, contextos associados a essas estátuas, situam grande parte da atividade cerimonial por volta de 7.250 a.C. Mita-se, 7.250 a.C., no período onde ainda se negociavam as transições entre modos de vida. O fato de vários desses corpos de gesso terem sido deliberadamente enterrados sob os pisos sugere rituais de renovação doméstica, manipulação ancestral e uma economia simbólica complexa. A anomalia aqui é dupla. Primeiro, a escala e a repetição das figuras indicam uma capacidade de produção articulada, quase fabril, em uma época em que, de novo, se presumem tecnologias mais modestas. Segundo, há evidências de pressão sobre recursos locais ligadas a esse tipo de consumo energético. Grandes quantidades de lenha queimadas para calcinar calcário podem ter impactos ambientais regionais, e existe uma hipótese de que tais práticas contribuíram para mudanças ecológicas locais, abrindo cenários de colapso ambiental parcial. Explicação científica. A interpretação dominante entende Ain Ghazal como um caso de inovação local, comunidades que, por contato regional e experimentação, desenvolveram técnicas de produção em escala relativamente alta para itens rituais. As estruturas sociais neolíticas podem ter oferecido momentos, festivais, ritos comunitários, em que o trabalho coletivo se organizava para produzir artefatos simbólicos. A arqueologia contemporânea,
enfatiza a plasticidade cultural dessas comunidades. A tecnologia e o ritual podem crescer juntos. Hipótese: Anunnaki, Cultural Transfer. Uma leitura especulativa questiona se práticas tecnicamente avançadas e simbologias relativamente homogêneas não poderiam derivar de transmissões culturais mais amplas, seja por redes de troca de longo alcance, seja por agentes cuja experiência técnica parecia fora de contexto. Novamente, não é afirmação de contato extraterrestre, é uma sugestão interpretativa. A hipótese Anunnaki, nesse quadro, é usada para pensar em vetores de conhecimento não explicados pelas rotas regionais conhecidas. Seja porque os dados arqueológicos ainda não detectaram essas rotas, seja porque o registro orgânico e efêmero foi perdido. Uma peça técnica que merece atenção é a química do betume usado nos olhos das estátuas. Betume é uma resina hidrocarbonada que exige acesso a depósitos naturais e algum conhecimento de processamento para modelagem. Sua presença em Ain Ghazal indica redes de aprovisionamento e processamento de matéria-prima que vão além do vizinho imediato. É um pequeno fio material que puxa uma teia maior de interações. Mini-ganchos. A primeira descoberta nos mostrou uma beleza inesperada conservada num pântano. A segunda revelou uma economia de ritos que exigiu fogo e organização. O próximo caso nos levará a altitudes onde a pedra pisada pelo vento parece guardar rostos, e onde a dúvida entre o que é natural e o que é intencional é ainda mais difícil de resolver. Breve aviso de método. Até aqui juntamos evidências, datas e interpretações. É essencial lembrar que hipótese não é prova. Em todas as próximas leituras, manteremos a distinção entre dados testáveis, datas, composições químicas, contextos estratigráficos e interpretações que, por mais sedutoras, permanecem contestadas. Esse é um princípio que guiará a forma como apresentamos a hipótese Anunnaki ao longo do documentário. Bloco 3. Marai. Rostos na rocha e a encruzilhada entre pareidolia e intenção. Suba comigo a um deserto de altitude, onde o ar rarificado corta a fala e a paisagem parece escrita em silêncio. No Planalto de Marai, em territórios andinos que exigem esforço para serem alcançados, existem afloramentos de ignimbrito, uma rocha vulcânica resultante de erupções explosivas, onde contornos e relevos sugerem algo que os olhos não costumam esperar. Faces, perfis e composições que, sob uma luz específica, saltam da superfície como se tivessem sido esculpidas. Há duas leituras iniciais e opostas, e ambas têm peso. A primeira é a pareidolia, a capacidade humana de ver rostos onde há mera coincidência de sombras e texturas. Nosso cérebro é programado para detectar rostos. É um alarme cognitivo frequentemente acionado em superfícies naturais. A segunda leitura aceita que, em muitos casos, comunidades antigas perceberam essas formas naturais e intervieram nelas, realçando contornos, adicionando sulcos ou alterando pontos estratégicos para transformar pedra em mensagem duradoura. Um arquivo de pedra. No Planalto, além das possíveis faces, há sinais de infraestrutura. Terraços agrícolas adaptados à altitude, estruturas de suporte para a água, engenharia hidráulica primitiva e chulpas, pequenos depósitos funerários. É fácil imaginar comunidades que, ao dominar cultivo e manejo de água, transformaram a paisagem em um espaço social simbólico. A rocha que já parecia rosto, passava a ser um marco, um ponto de referência sagrado, um lugar de memória compartilhada. Do ponto de vista geológico, ignimbritos apresentam fracturas e padrões que, quando expostos à erosão e à ação de ventos, podem formar linhas e relevos que induzem leitura figurativa. Porém, a presença de cortes precisos, marcas, que parecem ferramentas, e correlações com trilhas e estruturas humanas nas imediações, sugerem que alguns relevos foram, de fato, alterados intencionalmente. Explicação científica. A abordagem dominante entre arqueólogos e geólogos propõe uma simbiose entre fenômeno natural e intervenção humana. Parte-se da premissa de que a paisagem oferece uma paleta, e comunidades escolhem pontos para intervenção.
encaixar uma pedra, adicionar um sulco, polir uma superfície. A presença de contextos arqueológicos próximos, terraços, canais, fortalece a interpretação de paisagem sagrada trabalhada. Ferramentas líticas e sinais microscópicos de percussão ou abrasão são usados para detectar essas intervenções. Em muitos casos, aquilo que parecia miraculoso é o resultado de ampliações humanas sobre traços naturais. Hipótese: Anunnaki, codificação durável. Uma leitura mais especulativa considera a possibilidade de que mensagens duráveis, códigos em relevo, padrões geométricos, foram intencionalmente deixadas para além de gerações, talvez visando comunicar algo a quem sobrevivesse a longos colapsos culturais. Se aceitarmos, hipoteticamente, que existiam agentes com interesse em legar mensagens de longa duração, a escolha da pedra como suporte é lógica. A rocha resiste, enquanto madeira, tecidos e pergaminhos se desintegram. No entanto, essa hipótese não prova origem externa. Ela apenas reage à pergunta: se alguém quisesse que sua mensagem atravessasse milênios, como faria? Esculpir a paisagem, escolher formas naturais já sugestivas e amplificá-las seria uma técnica eficaz. Tensão interpretativa. O que distingue uma intervenção humana intencional de um conjunto de acidentes naturais muitas vezes depende de microanálises, marcas que só o microscópio identifica, padrões de repetição que a estatística descreve como improváveis, associação com sítios cultuais contíguos. Em Marai, equipes que escanearam as superfícies em 3D encontraram alinhamentos que parecem deliberados, mas a controvérsia persiste. Até que ponto a escala de alteração é humana, e até que ponto nossos olhos projetam sentido? Ao olhar esses rostos de pedra, é inevitável sentir algo análogo ao que vimos no Shigir e em Ain Ghazal. A tentativa humana, ou a vontade de ver o humano, de fixar símbolos onde o tempo tende a apagar. A durabilidade do suporte muda o jogo epistemológico. Mensagens em pedra ocupam um espaço que resiste tanto a intempéries quanto ao esquecimento humano. Mini ganchos e aumento de tensão. Marai nos abre a ponte entre paisagem e símbolo. Se comunidades antigas procuraram transformar o natural em legível, até onde essa legibilidade se estende? O quarto capítulo realizará uma transição inesperada, de pedra e fogo para tégula e burocracia, e revelará como as lacunas documentais podem multiplicar mistérios. Transição e ponto de suspensão. A essa altura, já sentimos um padrão. Em lugares e materiais diferentes, madeira, gesso, rocha, surgem sinais de complexidade que desafiam narrativas lineares. Alguns são resultado da preservação acidental. Outros, produto de práticas técnicas surpreendentes. Em todos, vemos o problema epistemológico que atravessa a arqueologia. O registro material é fragmentário, e a ausência de vestígios muitas vezes fala mais alto do que aquilo que encontramos. Essa fragilidade cria o cenário perfeito para hipóteses ousadas, entre elas a hipótese Anunnaki, que recorre a agentes externos para explicar rapidez, dispersão e repetição de certos traços. O próximo encontro nos levará a um tipo de anomalia diferente. Uma lacuna no arquivo histórico e administrativo de Roma, onde uma legião inteira parece evaporar das crônicas oficiais, mas deixa rastros materiais que insistem em ser lidos. Será uma lição sobre como as falhas de registro e a circulação de objetos podem criar enigmas que excedem a arqueologia tradicional. Bloco 4. A legião que some. Arquivos, telhas e o rastro que não fecha. Imagine uma manhã de bronze e poeira nas vias romanas. Fileiras de soldados ajustam as fivelas, o estandarte balança, o comando escreve relatórios meticulosos para as praetorias. O império registra tudo, da topografia às listas de pagamento. É por isso que a história da Legio Nova Hispana choca tanto. Uma unidade que existia, marchava e pagava impostos, aparece nos anais. Depois, subitamente, o rastro administrativo se afina até quase desaparecer. A sensação é a de folhear um arquivo e encontrar uma página arrancada no meio. Onde foi escrita a página seguinte? Para entender a estranheza, precisamos olhar para dois tipos de fonte:
Textos e objetos. Textos são institucionais. Inscrições, diplomas militares, crônicas. Objetos são materiais, fragmentos cerâmicos, telhas estampadas, restos de acampamentos. No caso da Légio IX, as fontes escritas apresentam lacunas e contradições. Algumas inscrições e cronistas sugerem sua presença no norte da Britânia até certo ponto. Outras fontes se calam. A hipótese mais tradicional dos historiadores é que a legião foi deslocada, desfeita por perdas progressivas em combate, ou simplesmente reorganizada e incorporada a outras unidades, processos administrativos que no mundo romano podiam diluir identidades militares sem produzir uma narrativa dramática que chegasse às cópias que sobreviveram até nós. O elemento material que complica essa leitura é, paradoxalmente, banal. Telhas carimbadas. O exército romano carimbava tegulae, telhas, e ladrilhos com marcas de propriedade que às vezes incluíam o identificador da unidade que as produziu. Encontrar uma telha carimbada com o sinal da Legio Novovi em locais distantes provoca uma pergunta prática. Se a legião foi aniquilada em um confronto e seus vestígios apagados, por que continuamos a encontrar material que aponta para seu deslocamento? Em regiões do continente onde se teria esperado outra presença, algumas telhas com o carimbo da Damil aparecem, sugerindo circulação de materiais, transferência de tropa ou reutilização por unidades diferentes. Do ponto de vista metodológico, essas evidências exigem cautela. Telhas podem viajar por vários meios: deslocamento de tropa, comércio, saque e reutilização em construções civis. Uma telha encontrada fora de contexto controlado perde força como indicador de presença permanente. Além disso, as tradições epigráficas romanas nem sempre foram uniformes. Padronizações variavam e carimbos podem ter sido reaplicados ou falsificados. Assim, arqueólogos e historiadores costumam preferir múltiplas linhas de evidência antes de reconstruir eventos dramáticos. Explicação. Científica. Acadêmica. A leitura majoritária é administrativa e pragmática. A Legio IX pode ter sido reatribuída, desmembrada entre outras legiões, ou perdido seus registros em contextos onde as crônicas foram perdidas por motivos locais. Guerras frontais, surtos de doenças, deserções e reorganizações administrativas explicam muitos desaparecimentos aparentes de unidades. Além disso, a documentação romana que nos chegou é fragmentária. Incêndios, pilhagens, abandono de arquivos e simples sorte editorial moldaram o panorama que temos. A arqueologia material, neste cenário, é uma ferramenta de correção. Telhas, muros e pólvores de acampamentos podem confirmar deslocamentos, mas raramente provam narrativas completas, sem contexto estratigráfico robusto. Hipótese, Anunnaki, interpretação alternativa. Quando as lacunas administrativas se juntam a achados materiais aparentemente deslocados, algumas leituras alternativas emergem. Uma delas, e aqui é preciso sublinhar que falamos de especulação, recorre à ideia de agentes externos ou forças que cruzam fronteiras culturais, com impactos duradouros e difíceis de rastrear pelos arquivos oficiais. Em termos práticos, se um fluxo de influência cultural, tecnologia, ou mesmo um agente não local, interagiu com populações na periferia do império, a documentação oficial poderia não registrar esses encontros com clareza, por estarem fora do interesse do aparato administrativo. A hipótese Anunnaki, usada como lente interpretativa neste conjunto, propõe que certos itens materialmente anômalos, ou movimentos institucionais estranhos, podem refletir contatos de natureza distinta. Contatos que os arquivos romanos, preocupados com burocracia e ordem, optaram por não registrar de forma explícita. É crucial sublinhar. Esta é uma leitura que busca explicar por que rastros materiais às vezes contradizem uma narrativa documental coesa. Não há evidência direta de intervenção extraterrestre no caso da Legio IX. O que existe é um espaço interpretativo aberto. Pode ser que atores não estatais, mercadores, intermediários locais, auxiliares estrangeiros, tenham criado redes de circulação cultural e material que escaparam ao escrutínio imperial e que mais tarde alimentaram mitos e interpretações alternativas.
A lição que a NOAA nos deixa é dupla. Primeiro, arquivos oficiais não são relatos infalíveis da totalidade dos acontecimentos. Eles são selecionados, orientados por interesses e facilmente perdidos. Segundo, o material arqueológico, por sua própria natureza, exige contexto. Uma telha fora de estratigrafia controlada diz pouco além de que em algum momento a marca esteve ligada a um objeto. Juntar essas duas frações, a lacuna escrita e o fragmento físico, é tarefa de reconstrução cuidadosa, onde hipóteses ousadas podem até ter espaço, mas nunca substituem a necessidade de evidência múltipla. Mini ganchos. Se a burocracia romana pode gerar vazios que alimentam mistério, o próximo caso traz um pequeno objeto que cruzou oceanos, literalmente. Uma cabeça de barro em um túmulo mexicano volta a questionar como traços de velho mundo aparecem em contextos do novo mundo e o que isso significa para leitores que buscam contatos precoces, inclusivamente para quem usa a hipótese Anunnaki como lente interpretativa. Bloco 5. A cabeça que não deveria estar lá. Terracota em sepultura pré-colombiana. Voltemos agora a uma cena que mistura poeira de escavação e a surpresa contida de um arqueólogo diante de algo que não combina com o que se espera encontrar. É 1933. Uma escavação em um sítio no México revela uma pequena cabeça de terracota, modelada em estilo que muitos descrevem como não local. Traços que lembrariam para alguns olhos formas mediterrâneas. O objeto aparece em contexto considerado pré-colombiano e selado. A anomalia, quando foi reportada, provocou debates imediatos. Como explicar um artefato com a aparência do velho mundo dentro de um sepultamento americano, datado localmente antes do contato documentado entre hemisférios? Para dispor de uma referência temporal mais objetiva, arqueólogos usaram a termoluminescência, TL, como método de datação para a cerâmica. Em linhas gerais, TL mede a energia acumulada em minerais cristalinos, como feldspato, desde o último aquecimento que os recristalizou, por exemplo, a última cozedura de um vaso. Quando a cerâmica é aquecida novamente no laboratório, ela libera essa energia acumulada como luz. E a quantidade de luz pode ser convertida em uma estimativa de tempo desde a cozedura. No caso dessa pequena cabeça, análises de TL indicaram uma data mais provável por volta do ano 200 d.C., embora, como todo método, a TL carregue margens de incerteza e necessite de calibrações cuidadosas. O que torna o achado anômalo não é apenas a data, é a ausência de paralelos locais. Na região, não existem outras peças com esse repertório formal. A técnica de modelagem e o acabamento parecem destoar do contexto material da sepultura. Isso abre um leque de possibilidades explicativas, desde trocas de longo alcance e objetos que chegaram por acaso até empréstimos simbólicos onde um objeto foi reinterpretado localmente. Explicação científica, acadêmica. A interpretação mais conservadora pondera por etapas. Primeiro, objetos viajam de formas imprevisíveis, deriva oceânica, comércio interregional, pilhagem e circulação de mercadorias via vias indiretas. O Atlântico e o Pacífico foram ambientes de movimento de material ao longo de milênios, e embora não exista consenso sobre contatos sistemáticos entre Velho e Novo Mundo antes do final da Era Viking e do início dos contatos documentados, casos isolados de objetos deslocados ocorrem. Um exemplo paradigmático é o achado de grãos de maconha ou de plantas em sítios que depois se mostrou serem contaminantes de contexto, o que nos alerta para a necessidade de cautela ao interpretar um único objeto fora de seu repertório local. Outra alternativa plausível é que a peça seja importada por intermediários regionais, um objeto de valor simbólico que circulou por redes locais e acabou enterrado por um indivíduo que o possuía sem conhecimento de sua origem remota. Hipótese: Anunnaki, contato antigo. Uma leitura mais especulativa lê esse tipo de objeto como potencial evidência de contato transoceânico precoce, ou de véus culturais que circularam por rotas que a arqueologia ainda não mapeou totalmente. Alguns defensores dessa perspectiva sugerem que a presença de um objeto estrangeiro poderia ter funcionado como catalisador de cultos
ou narrativas locais, talvez até reinterpretado como um objeto de origem divina por quem o recebeu. Dentro da moldura Anunnaki, a cabeça de terracota seria, ao menos simbolicamente, uma pista de vetores de influência que ultrapassaram oceanos. Uma ideia que, repito, permanece como especulação e não como prova direta. Um ponto importante nesta discussão é a robustez do contexto arqueológico. Um objeto isolado em contexto não contaminado tem mais poder interpretativo do que um objeto que passou por mangueiras de coletores, leilões ou extratos disturbados. A investigação moderna tenta reconstruir cadeias de custódia e testar materiais associados, restos orgânicos, estratigrafia, datação de camadas, para minimizar interpretações errôneas. No caso da pequena cabeça, estudos subsequentes foram inconclusivos em relação a uma origem clara, e por isso, muitos autores preferem taxar o achado como sugestivo, porém insuficiente para afirmar contato regular. Mini-ganchos. Um objeto deslocado cria perguntas sobre rotas, mas não fecha respostas. Antes de fazermos uma síntese, é necessário lembrar, com franqueza, o limite entre hipótese e prova. Uma última advertência metodológica nos prepara para o clímax reflexivo desta investigação. Disclaimer crucial antes do clímax: a diferença entre hipótese e prova. Ao aproximarmos o fechamento desta jornada, é imperativo repetir um cuidado metodológico que orientou toda a investigação. Hipóteses são ferramentas para formular perguntas, não substitutos para a evidência. A expressão hipótese Anunnaki foi usada de propósito como lente interpretativa. Ela ajuda a organizar dúvidas e a propor vetores de explicação diferentes da narrativa convencional. Mas, isoladamente, não equivale à evidência. Onde houver afirmações extraordinárias, exigimos extraordinária evidência. E quando ela não existe, a postura mais responsável é manter a dúvida aberta e buscar investigação adicional. Clímax reflexivo. Juntando peças, reconhecendo vazios. A viagem que iniciamos no pântano gelado dos Urais, passando pelo fogo ritual do Levante, subindo ao planalto pedregoso dos Andes, navegando por arquivos romanos e desembarcando diante de uma pequena cabeça em um túmulo mexicano, nos conduz de volta a um ponto epistemológico fundamental. A história material é promessa e limitação ao mesmo tempo. Cada achado traz sobre si tanto um fio de certeza, uma data, uma técnica, um contexto, quanto uma sombra de incerteza, lacunas preservacionais, ruídos de contexto, possíveis contaminações. A arqueologia avançou no século XX e acelera no XXI ao desenvolver técnicas que reduzem essas incertezas. A AMS permite datas mais precisas em pequenas amostras. TL e ressonância magnética datam cerâmicas e testam processos de aquecimento. LIDAR raspa a vegetação para revelar paisagens inteiras. Análises isotópicas e de DNA antigo reconstruem mobilidade humana e dietas. Mas mesmo com essas ferramentas, um número considerável de páginas do passado permanecerá perdido. Não por erro dos pesquisadores, mas por uma lei da matéria. Preservação é seletiva. Survivorship bias, que já mencionamos, é a chave para entender por que construímos narrativas que às vezes parecem estranhas. O que vemos é sempre um subconjunto do que existiu. Objetos orgânicos desaparecem mais facilmente que pedra. Práticas efêmeras não deixam mais do que marcas de piso. Rotas de intercâmbio podem ter sido predominantemente orais e, portanto, invisíveis nos arquivos. Assim, anomalias podem emergir por 3 razões principais. 1. O achado é realmente excepcional e indica algo historicamente inusitado. 2. O achado é raro apenas na preservação, sendo na prática parte de uma prática muito mais ampla que quase nada deixou. 3. Há falhas metodológicas ou contextuais que aumentam a impressão de singularidade. Quando aplicamos a lente Anunnaki a esses casos, seja para questionar a monumentalidade precoce do Shigir Idol, a industrialização ritual de Ain Gazal, as escolhas de paisagem do Planalto de Marai, o sumiço administrativo da Legio 9, ou o objeto estranho em sepultura mexicana, não estamos em nenhum momento proclamando prova. Em vez disso, usamos a hipótese como provocação heurística.
Ela força que consideremos vetores de difusão desconhecidos, agentes de transmissão cultural não contabilizados e a possibilidade de que certos conhecimentos circularam por meios que não deixaram um registro direto. É uma forma de perguntar: se houvesse uma atuação externa no passado, de natureza que preferimos deixar indefinida, como isso se manifestaria nos vestígios que temos hoje? Como diferenciar uma solução local criativa de uma transmissão externa? Contrapontos e equilíbrio. Por que explicações locais continuam fortes? A força das explicações acadêmicas não deve ser subestimada. Em todos os blocos, há mecanismos locais plausíveis, comunidades de caçadores-coletores que organizam mobilizações sazonais para erguer monumentos, vilarejos que desenvolvem tecnologias por experimentação e necessidade, agricultores andinos que leem e modelam a paisagem, aparente sumiço administrativo explicado por remanejamentos, perda documental e reutilização de materiais, e objetos deslocados que chegam por rotas indiretas, como trocas intermediadas ou eventos acidentais de deriva. Essas explicações possuem vantagem: são parcimoniosas, não introduzem entidades adicionais, são ancoradas em processos observáveis em outros contextos históricos, e muitas vezes encontram confirmação em múltiplas linhas de evidência. O papel da interdisciplinaridade é central. Isótopos podem rastrear origem de materiais, análises petrográficas podem identificar fontes de argila, estudos de micromarcação podem distinguir entre marcas naturais e percussões humanas. Datações cruzadas, AMS-TL, dendrocronologia quando possível, aumentam a robustez cronológica. Quando várias linhas independentes convergem, a explicação local e gradual tende a se fortalecer. Quando elas se contradizem, o espaço para especulação aumenta. E é aí que hipóteses como a Anunnaki encontram terreno fértil para discussão, desde que corretamente rotuladas como especulativas. Implicações epistemológicas e culturais. Por que isso importa? Por trás de cada anomalia, há um problema filosófico sobre como escrevemos história. A narrativa oficial, aquela que chega às salas de aula, aos livros e a muitos museus, é uma construção provisória, baseada em evidência parcial e sempre passível de revisão. Reconhecer a provisão não é sinal de fraqueza metodológica, mas de maturidade científica. A história que se dá por fechada raramente é a que sobrevive. As revoluções do conhecimento provêm com frequência de achados inesperados que forçam reavaliações. Ademais, há um valor cultural em admitir que muitas fronteiras antigas foram mais porosas do que supomos. Rotas comerciais de curto alcance, redes de troca interregional e mobilidade humana podem transformar paisagens culturais sem deixar um carimbo textual. Isso não aponta necessariamente para agentes externos exóticos. Aponta, sobretudo, para a capacidade humana de adaptação, imitação, experimentação e reinvenção. Mesmo a hipótese Anunnaki, quando utilizada com cautela, revela algo importante. A nossa tendência a procurar causas unificadoras para fenômenos dispersos. Técnicas futuras e promessas de resolução. O fechamento destas lacunas depende tanto de tecnologia quanto de método. Lidar e mapeamento de alta resolução descortinam sítios escondidos sob mata densa. Espectrometria por massas e análises isotópicas refinadas identificam trajetórias de matéria-prima. Análises de proteínas, microfósseis e DNA antigo identificam dietas, domesticações e fluxos biológicos. E datacal por AMS de amostras minúsculas permite fechar janelas temporais com precisão inédita. Juntas, essas ferramentas podem transformar uma telha solitária em parte de uma cadeia de abastecimento identificável, uma peça de cerâmica em indicador de uma rota de comércio e um monumento de madeira em testemunho da complexidade social de uma era previamente subestimada. Além da técnica, a colaboração entre arqueólogos, geólogos, químicos, historiadores, linguistas e comunidades locais é imprescindível. Muitas interpretações equivocadas no passado foram causadas por conhecimento enviesado ou por ausência de diálogo com guardiões contemporâneos do patrimônio. O entrelaçamento entre ciência e sensibilidade cultural é, portanto, tão necessário quanto o desenvolvimento de instrumentos melhores. Conclusão:
O que as 5 descobertas nos ensinam. Juntas, as 5 descobertas que exploramos compõem um mapa de perplexidades construtivas. Elas nos lembram que o registro material é seletivo. A preservação favorece certos materiais e obliterates outros, criando padrões de sobrevivência que inflacionam a singularidade. A ciência fornece ferramentas poderosas para datar e analisar materiais, mas sempre com margens de incerteza. Interpretar requer combinar evidência múltipla. Explicações locais, baseadas em processos observáveis, costumam ser as mais parcimoniosas e robustas. Ainda assim, não esgotam a totalidade das perguntas que os achados suscitam. A hipótese Anunnaki funciona neste contexto como lente heurística. Ela ajuda a formular perguntas sobre vetores de transmissão cultural e sobre a velocidade com que certos conhecimentos podem se difundir. Essa lente é legítima como parte do conjunto de hipóteses, desde que explicitamente rotulada como especulativa. A história oficial não erra por malícia. Ela opera com aquilo que temos. Os vazios que permanecem são oportunidades para investigação, não provas de conspiração. Fechamento prático e convite à investigação contínua. Ao olhar para o Shigeru Idol, vemos que a madeira nos conta tanto quanto os anéis de crescimento e a química dos pântanos. Em Ain Ghazal, aprendemos que fogo e organização social podem produzir uma indústria ritual muito antes do que supunhamos. Em Marai, a paisagem ensina que a natureza e a intervenção humana dialogam em silêncio milenar. A Legion 9 nos recorda que arquivos podem omitir tanto quanto narram. E a pequena cabeça mexicana nos convida a respeitar a complexidade dos encontros humanos, mesmo eventuais contatos esporádicos que desafiam nossos modelos. Nada disso comprova uma intervenção exterior. Tudo isso nos ensina a formular perguntas melhores. Se algo sai daqui além do assombro, que seja o estímulo à dúvida metódica. Questione as narrativas prontas. Exija evidência. Ao mesmo tempo, permita à imaginação orientada por dados estimular linhas de pesquisa novas e interdisciplinares. Muitos dos grandes avanços arqueológicos surgiram porque alguém olhou para uma anomalia e pensou: e se estivéssemos interpretando isso pelo ângulo errado? A hipótese Anunnaki, enquanto ferramenta interpretativa, tem lugar nesse repertório de questionamentos, com a ressalva permanente de que ela exige evidência extraordinária para substituir explicações já bem fundamentadas. CTA final. Comente abaixo qual das 5 descobertas mais mexeu com suas convicções e por quê. Se você quer que aprofundemos algum desses casos, por exemplo, os métodos de datação, as análises químicas do betume, ou casos comparativos de contato transoceânico, diga nos comentários. E se este vídeo instigou sua curiosidade, confira nossos outros vídeos sobre arqueologia de anomalias e metodologias modernas. Até o próximo mistério. E lembre-se, a história é provisória, e a investigação, incessante.